hoje à tarde, tipo assim, é incrível como tudo que a Bíblia disse, tudo que Jesus falou, principalmente as palavras de Jesus, tudo que Jesus falou, é incrível como ela se atrela à realidade humana, mesmo sendo uma verdade sobrenatural. Vou ler um texto aqui, né? Só para dizer que não leu um texto, para aquela galera que tem que ler um texto, né? Senão não pregou, não abriu a Bíblia. João 5. João 5. Já eu leio. Deixa aí em João 5. Hoje eu estava com minha filha, aquela ali que está no colo de Rio do Mar ali, aquela coisa linda. Eu estava com ela hoje, e assim, o importante de você ler as Escrituras é você estar apto a perceber quando as Escrituras começam a se cumprir à sua volta, ou qual a ação correta que você deve tomar em cada situação. Essa é a principal razão de você conhecer as Escrituras, entender o que ele falou, o que vai acontecer, o que está acontecendo e como devemos andar e o que devemos fazer. E eu estava com minha filha, eu estava tomando café e ela porque queria meu café. Ela tem 1 ano de idade e meu café, eu só gosto de meu café bem quente. E aí ela, pedindo. E eu falei, não, pai, que está quente. E ficou pedindo colo. Presta bem atenção. Presta bastante atenção para você entender onde é que a gente vai chegar. Ela ficou me pedindo colo e pedindo meu café. Eu peguei ela no colo. Aí eu tentei esfriar o café dentro do copo, não consegui. Estava muito quente. E fui para a cozinha, peguei uma colher. Aí eu comecei a enfiar a colher dentro do copo, pegar um pouco de café, assoprar, esfriar e dar a ela. Ela bebia. Aí eu pegava outra colher, esfriava, dava a ela, ela bebia. Na terceira vez que eu peguei a colher com café, ela começou a soprar junto comigo. E ela não fazia efeito nenhum, mas ela soprava junto comigo. Tipo, o sopro dela não mudava nada, mas ela soprava junto comigo. E aí eu dava a ela olhava para minha cara e dava risada. Toda vez que eu tirava a colher, ela vinha, soprava junto, e eu me acabando de dar risada, porque ela estava ali soprando, mas não estava fazendo diferença nenhuma. Mas mesmo assim, porque criança aprende dessa forma, né? Criança, ela aprende pela repetição e pela observação. Só que tem um fator bem importante nisso, que na hora eu estava pensando, eu lembrei, na hora que ela fez isso, eu lembrei de um texto bíblico, que é o que a gente vai ler, e eu também tive outra percepção no momento, que ela só aprendeu, ela não aprendeu comigo a soprar, ela já soprou outras vezes, obviamente. Eu estou dizendo que ela só repetiu comigo ali a ação de assoprar, ela entendia que aquilo estava quente, e que precisava ser assoprado para ela poder ingerir, porque me viu fazendo e porque ela estava comigo. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ela poderia estar pegando as bonecas dela, poderia estar colocando a vida em perigo, que nem coloca toda hora. Mas ela, naquele momento, decidiu estar comigo e querer o que eu estava fazendo. E foi isso que me arremeteu a isso. João 5. 5, isso, estou olhando para o 4. Isso, João 5, 19.
João 5,19, Jesus disse assim: espera aí que eu quero ver se eu vou ler diante aqui. Vamos lá. Vou ler diante do 16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. E Jesus deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Foi esse texto que veio à minha mente. O Filho não faz nada de si mesmo, mas ele faz o que ele vê o Pai fazer. A gente olha para o texto e parece: ah, nossa, massa, que lindo. Então, beleza, eu vou fazer o que Deus está fazendo. E engraçado foi que na hora que eu estava orando aqui, eu falei desse livro de John Bevere. O nome do livro é Voz do que Clama. É a Voz do que Clama, de John. E quem está lendo é Tainara. Mas eu estava lá orando, o livro estava lá em cima. Eu falei, deixa eu ver o índice aqui. Lendo o índice, eu vi um capítulo que me chamou a atenção e eu fui observar. E ele foi confrontado por Deus sobre amor. E um dos textos que Deus deu a ele foi em Filipenses, capítulo 2, onde Paulo aconselha os filipenses a ter os outros em maior estima do que eles, em considerar os outros superiores a si próprio. E aí, John, ele rebate Deus dizendo assim: sim, Deus, mas aqui é Paulo falando para a igreja de Filipenses, dizendo a eles que eles têm que considerar os outros a si mesmos. Isso não tem a ver com o meu relacionamento com você. E aí Deus deu uma resposta a ele, foi exatamente essa. Deus disse a John: John, eu não peço nada a meus filhos que eu não tenha feito primeiro. Essa foi a resposta de Deus para John. Eu não peço nada aos meus filhos que eu não tenha feito primeiro. Nessa percepção, a gente primeiro vai para o lado humano. Porque, de qualquer forma, tudo que Jesus fez na terra, tudo que está escrito nos 4 livros que falam sobre os feitos de Jesus. Todas as suas ações culminam em discipulado. Tudo vai convergir em discipulado. Você pode correr para tudo. Você pode correr para os milagres. Você pode correr para as pregações. Você pode recorrer às fortes palavras duras de Jesus. Quando você pega todas elas em um contexto geral, todas elas vão direcionar a discipulado. Então, em uma questão de discipulado, o primeiro lugar que nós discipulamos é a nossa casa. É a nossa primeira instância de discipulado. Todos nós fomos chamados para fazerem discípulos. Quem fala muito disso é Theo Hayashi, de que Isaías e Daniel profetizou que o reino encheria toda a terra. E ele diz que a melhor forma de expandir o reino é fazendo filhos. Por quê? Porque seus tem que trabalhar, né? Porque cara de minha. Porque seus filhos vão crescer com os princípios que existem dentro do seu lar. Ou deveria. E
muito provável, é o correto, que seus filhos repliquem esse comportamento nas escolas que eles vão frequentar, no meio de seus colegas que não são cristãos. Desde a infância até a faculdade, até o seu emprego, até a sua próxima família, que ele vai passar agora para os seus filhos, que já vão para outra escola, e por aí vai, e o reino vai se expandindo. Então, a primeira instância, e eu acredito que a mais forte de discipulado, é a sua casa. Entende? E discipulado não tem a ver só com um ensino com prédica, só a prédica pura, só a palavra, só ele ensinar de boca. Entende? Porque, por exemplo, você vai para uma escola. Vamos para um nível mais rádio. A escola é meio, dependendo da escola, é meio mangueado. Vamos para a faculdade. Toda faculdade você faz, estuda e tem um estágio que é um treinamento prático para a sua formação, para que você possa atuar na área. Beleza? Então, o discipulado de Jesus justamente é isso. É um lugar onde você é ensinado e é levado à prática para que você treine e possa ser apto a conduzir agora sozinho a sua vida com Jesus. Por exemplo, nós temos filhos. Os nossos filhos ficam conosco até atingir a maioridade, se formar, casar e vai seguir agora a sua própria vida. Presta atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Luciano Subirá fala muito sobre seus filhos, Israel e a outra, que eu não lembro o nome. Quase ninguém lembra o nome da outra. Sei lá. A filha de Luciano Subirá. Ela mesma. Se um dia Luciano ouvir isso aí, eu espero que ele me perdoe, né? Para a glória de Jesus, né? Mas assim, eles falam que eles aprenderam a orar, não foi porque o pai deles, porque era pastor, e obrigava eles a orarem. Era porque eles viam o pai deles orando. Luciano fazia isso intencionalmente, ele deixava a porta meio aberta, para que quando as crianças passassem, visse ele orando. Percebe que você tem que ser intencional dentro da sua casa. A criação dos filhos é muito mais importante. Todas as vezes que você olhar para os seus filhos, todas as vezes que vocês olharem para seus filhos, não olhem como meras crianças que são incapazes de assumirem responsabilidades, que são imaturas, infantis e que só estão ali vivendo a vida delas de criança. Não encarem só como isso. Entenda que desde ali, acho que minha filha que é a mais nova, né? Desde ali, de 1 ano, ela está sendo formada. Existe um ser humano, existe um caráter sendo formado. Existe um caráter sendo formado dali. Entende? Se eu permitir que ela não compartilhe seus brinquedos, seus presentes, desde essa idade, ela nunca vai aprender a compartilhar quando maior. Às vezes, parece que é imperceptível a criança, mas façam coisas repetidas vezes na frente dela e veja se ela não vai replicar. Outro dia, o Hildomar me ligou, aí ele me ligou me xingando todo. Para quem conhece a gente, sabe como é que a gente se trata, né? Aí me ligou me xingando todo. E eu não tive a oportunidade de devolver o carinho, né? Mas por que eu não fiz? Tainara ainda ficou assim, Tainara, você estava falando com quem? Falei com o Hildomar, você não viu não?
Ela, não, Chico. Vocês geralmente falam tudo se xingando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas é porque Lauren estava aqui perto de mim, pô. Como é que eu vou ficar xingando esse bicho perto de Lauren? Daqui a pouco Lauren aprende e aí não vai dar certo. A gente precisa tomar certos cuidados na frente de crianças, não é verdade? Onde é que eu quero chegar com isso? Isso não serve só para essa paternidade ou maternidade fisiológica, genética. Isso serve também para esse discipulado espiritual. Você vai ter filhos espirituais, filhas espirituais, pessoas que vão estar debaixo da sua orientação no discipulado. E você precisa estar apto a entender que essa pessoa, tanto a sua criança, seu filho de casa, quanto essa pessoa que você discipula, ela vai ser a sua expressa imagem em ações e respostas. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que não ora, vamos começar por um nível baixo. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não gasta tempo com Deus, muito obviamente que essa pessoa que vai ser discipulada por você ou seus filhos não farão também. Verdade ou não é? O oposto também é verdade. Se você é uma pessoa que faz todas essas coisas, obviamente que você será uma pessoa a ser copiada, tanto pelos seus filhos quanto pelos seus discípulos. Agora vamos para outros níveis. Se você não é uma esposa sábia ou um marido coerente, o que você acha, presta atenção aqui, o que você acha que vai ser os seus filhos e as suas filhas? Eu já tive amigos meus, casais, amigos meus, que a esposa chegou para mim e falou assim, velho, minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, a filha dela tem 12 anos, 10 anos eu acho. Falou assim, quando eu crescer eu não quero casar. Ela falou, por que, minha filha? Eu não, se eu for para casar, para ter um casamento desse igual ao seu, aí eu prefiro não casar. Não é a gente fazer, não tem a ver com a gente fazer uma aparência para os outros. Até porque às vezes a gente consegue fazer a aparência, pode até fazer uma aparência para os discípulos que não entram na nossa intimidade, mas para os nossos filhos que estão em casa é uma coisa impossível. Você disfarçar uma boa aparência de um bom casamento sempre. Presta bem atenção. Se você não é uma pessoa que valoriza a palavra de Deus, e o que é que eu falo sobre valorizar a palavra de Deus? Deus lhe disse que vai fazer algo. E você vive oscilante nessa palavra. Uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Se você não é uma pessoa de fé, obviamente você vai reproduzir nos outros que tem você como exemplo oscilação e falta de fé. Presta atenção. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade com aquilo que Deus colocou ao nosso redor como meio de influência. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos, não é só as pessoas do Instagram, todos nós somos influenciadores. Todos nós influenciamos algum nível dessa sociedade em que nós vivemos. E isso independe de quantas pessoas você tem no Instagram, ou de amigos, ou quantas pessoas moram com você dentro da sua casa. Eu estava pensando esses dias, e eu olhei assim, eu falei, eu estava olhando para o meu Instagram, então olha lá, tem 400 e poucas pessoas. Eu olhando, eu falei, rapaz, essa peste desse Instagram já não sai de 400 e poucas pessoas há um tempão, né? Ninguém me segue, velho. Só que não era uma palavra com sentimento de frustração. Era era uma crítica construtiva, eu sei lá. Não tinha nada a ver. Quem me conhece sabe que eu não ligo para essas paradas. Mas assim, eu olhei e eu pensei assim, eu falei, beleza, 400 e poucas pessoas no Instagram. Mas imagina eu estar sentado em um salão que tem 450 pessoas sentadas. Pô, é gente pra caramba. É verdade ou não é? É gente pra caramba. Eu já gosto quando eu prego aqui que tem 15 pessoas, 10 pessoas. Quando vem 5, eu gosto de pregar. Imagine um salão de 450 pessoas. Ah, Rodolfo, mas mesmo assim tem que ver o engajamento. Beleza. Aí eu vou ver meu engajamento. Beleza, eu tenho 450 pessoas. Eu posto alguma coisa, 26 vezes, 30. Ah, pronto, então beleza. Então vamos lá. Imagina eu sentado e 30 pessoas me ouvindo. Eu sempre falo aqui, e eu falo direto com o Rildomar, sobre por trás de grandes nomes da história, sempre existiram pequenos grandes nomes por trás deles. Entende? Billy Graham foi, para mim, o maior pregador do século passado. O cara que ganhou já mais de 80 milhões de almas. Pouca gente. Se for contar de países aí, vai juntar aí quase uns 40 países juntos. Ele ganhou. Mas assim, só Portugal tem 10 milhões só. Mas se ele for para outros países, se juntar tudo que ele ganhou. Só que ele fala muito sobre o pastor dele, que ninguém fala. Que foi um grande pivô na transformação da vida dele e no ministério dele. Então, o pastor dele foi um pivô na vida dele. O pastor dele alcançou, vamos resumir, digamos que a vida do pastor dele foi resumida na vida de Billy Graham. Beleza? Foi um cara que alcançou 80 milhões de pessoas. Foi um cara que fez cruzada e alcançou 90% do continente africano. Era um cara que pregava para a rainha da Inglaterra exclusivamente. Ela chamava ele quando ele estava na Inglaterra. Quando ele estava na Europa, você vem para cá, para o palácio, que você vai pregar para a minha família real aqui. No almoço, você vem almoçar comigo. Você entende que as instruções desse pastor que influenciou uma pessoa alcançou um continente africano, a rainha da Inglaterra e os principais presidentes que existiram nos Estados Unidos, aonde ele foi homenageado na Casa Branca na sua morte. Então, não se enxergue pequeno em seu lugar de influência. Ah, mas só tenho 5 pessoas que sentam para me ouvir, não sei o quê.
Às vezes um desse vai impactar uma nação algum dia. Às vezes o seu filho que está sendo criado dentro de casa. Já parou para pensar nisso, Thaís? Que Asaf um dia pode tocar uma nação e que isso é resultado da criação de Naldo e Thalita dentro de casa. Porque as duas coisas são verdades. Existem muitos jovens por aí que estão em uma vida de perdição, que está em drogas, que está em prostituição, que está no crime, muito influenciado pelas suas criações. Ah, mas você vai buscar lá, a mãe era trabalhadora, o pai era trabalhador. Mas não é só ser trabalhador, é qual nível de influência ele exerce dentro da vida de uma criança. Entende? Porque beleza, eu posso ser muito bem trabalhador, sair para trabalhar e meu filho ficar em casa, na rua, brincando com todo mundo, com qualquer pessoa, aprendendo várias coisas. Meu sobrinho hoje falou um negócio, tipo, ele esqueceu a bola dele na rua, os meninos pegaram, e aí ele foi reclamar com a mãe dele, que os meninos não estavam devolvendo a bola dele, que não sei o que. Ela falou, da próxima vez que você esquecer a bola na rua, e os meninos pegar, vai ser deles. Eu não vou mais questionar. Aí ele, mas por quê? Quando é eu que pego a bola dos outros que esquecem na rua, eu tenho que devolver. E a mãe dele não respondeu nada, mas eu pensei, eu falei, porque a sua criação é diferente. Você percebe a discrepância que a gente consegue impregnar dentro de uma sociedade? Porque os outros podem fazer e eu não posso. Porque você aprendeu diferente. Você percebe qual é esse nível de ensino e aprendizagem que existe dentro de uma casa e que pode moldar toda uma sociedade? É por isso que eu digo que tudo acaba no discipulado. Preste atenção nisso. Se alguém quiser me dar um copo de água, tá? Deixa eu dizer uma coisa, presta atenção nisso. Aonde é que eu quero chegar? Jesus disse, o filho não faz nada de si próprio. Ele faz o que ele vê o pai fazer. Agora eu lhe digo uma coisa, sabe qual é a melhor forma de você conseguir ser um bom discipulador, tanto da sua casa, quanto das pessoas que Deus vai colocar em seu caminho para serem discipulados por você? Existe uma forma, uma receita, um padrão básico estabelecido pela Bíblia, pelo próprio Jesus. Sabe qual é? Faça o que Deus está fazendo. Parece complicado, né? Como é que eu posso ser um bom discipulador? Fazendo o que Jesus fazia. Observe uma coisa. Jesus na grande comissão, Mateus 28, ele diz assim, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu vos tenho ensinado. Beleza? Não foi isso que ele disse? Mateus 28, 19. Você volta nos ensinamentos de Jesus, ele diz assim, eu não falo nada de mim mesmo, mas eu falo também o que eu ouço o Pai dizer. E eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Jesus, ele pega os discípulos, coloca todos sentados, pega uma toalha, joga no ombro, na cintura, pega uma bacia, enche e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz,
Vocês me chamam de mestre e de Senhor. Mas assim como eu fiz com vocês, eu quero que vocês façam com os outros. Observa o que ele está dizendo? O que ele disse em João 5? Eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço o que eu vejo o Pai fazer. No mesmo contexto que ele lava os pés, ele diz assim, pois hoje um novo mandamento eu vos dou. Qual é, Senhor? Amem aos outros como eu vos amei. E assim reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Agora vamos lá. Jesus não fazia nada de si mesmo. Ele fazia o que via o Pai fazer. Então, como é que você pode fazer? Você pode ensinar as nações. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, Nações ali, a palavra é etnis, que justamente vem de etnia. Seu filho é uma etnia e ele tem que ser discipulado. Seu amigo do trabalho é uma etnia e ele precisa ser discipulado. E não atrele discipulado à reunião que você faz segunda-feira de noite. Ou na quarta-feira de noite. Entende? Atrele discipulado à sua vida como igreja. Porque discipulado é a vida da igreja diária. Todos os dias, ou nós discipulamos alguém, ou nós seremos discipulados pelos outros. Você quer perceber uma coisa? Você já percebeu por que você fala português? Você aprendeu português na escola? Aprendeu? Ninguém responde? Você aprendeu português na escola? Aprendeu? Você não aprendeu português na escola. Você aprendeu gramática do português. Português você aprendeu em casa. Porque Lauren fica ali, tatai, tatai, tatai. Não chama nem de mamãe. Aí, ó, tatai. Ela aprendeu em casa. Papai, ela aprendeu em casa. Mamãe, sai, Charlotte. Ela aprende em casa. O português você aprendeu em casa por osmose, ouvindo. Hoje ela não bota mais o dedo no ventilador. Não bota mais. No dia que ela veio, meteu o dedo, que o ventilador deu uma lapeada no dedo dela. Ela chega na frente do ventilador, dá risada, olha pra minha cara e vai embora. Como foi que ela aprendeu isso? Prática. Então deixa eu dizer uma coisa aqui, A principal forma que você tem de discipulado é a sua prática diária em todos os ambientes onde você se encontra. Você não deixa de ser igreja quando acaba o culto aqui de noite, você vai para casa. Você continua sendo igreja. Você continua sendo uma partícula, um membro, uma célula desse corpo que está espalhada por todo mundo. Você pode ir para Conchinchina. Se chegar lá, você ainda é igreja lá. E a grande comissão ainda está direcionada a você. Alguém pega essa menina aí em nome de Jesus. Você continua sendo igreja em todos os lugares aonde você estiver. E a responsabilidade de discipular a nação que está à sua volta é todinha sua. Por que eu disse que veio essa percepção que eu estava com ela? Que assim, nós precisamos fazer.
o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo alguma coisa. Quando Jesus diz essas palavras, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Jesus está falando isso uns 3.000 anos, e lá vai bolinha, depois da criação do mundo. Depois de Gênesis dizer assim, ó, e no 7º descansou. Jesus está dizendo, meu pai trabalha até hoje. Ele está dizendo, então desde lá de quando ele fundou lá o mundo, lá, ele vem trabalhando até hoje, e eu também. Só que você tem que entender uma coisa, ele não fazia nada de si mesmo. Rodolfo, o que é que eu preciso para fazer o que Deus está fazendo? A mesma percepção que eu tive. Lauren só fez o que eu estava fazendo porque ela estava comigo. Você entendeu isso? Quer fazer o que Deus está fazendo? Quer saber e entender o que Deus está fazendo? Esteja com Ele. Seja como Enoque. E Enoque andava com Deus. E já não era mais. Essa palavra hebraica, andava com Deus, era que Deus estava andando a seus passos largos de Deus. E Enoque corria atrás dele. Sabe o que é isso? Presta bem atenção. Ó, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que eu levanto do sofá, boto uma camisa, Lauren levanta de onde ela estiver e já fica na beira da porta, porque ela já sabe que eu vou sair. Aí já é o sono já falando já. Ela fica na beira da porta, porque ela sabe que eu vou sair e ela quer ir para onde eu vou. Você consegue perceber qual é a percepção de uma criança? Eu estou lá, acendendo a brasa para fazer um churras. E aí está eu lá. Não tinha nada para fazer, para soprar, não tinha nada para abanar. E não importava qual era o perigo. Ela chegava com essas perninhas dela, agachava perto da brasa e ficava mais cuspindo do que soprando. Mas o que importava para ela não é se o que ela estava fazendo estava funcionando. O que importava para ela é estar fazendo o que eu estava fazendo. Você entende? A gente... Tainara foi inventar de fazer o cabelo dela e botou ela sentada para pintar, né? Bota as tintas lá, o pincel. Quando eu cheguei, estava todo mundo melado de tinta. Tainara tinha tinta na cara, Laura tinha tinta na boca, dentro do ouvido. Entenda uma coisa, nem sempre quando você vai fazer alguma coisa com seu filho, você está esperando que saia perfeito. Você só está esperando que ele esteja ali fazendo com você. Então entenda uma coisa, Deus sabe que você vai fazer certas coisas e pode até fazer uma besteirinha ou outra, tentando fazer o que Ele está fazendo. Mas se você continuar e permanecer ali, tenha certeza que por osmose você vai aprender um dia. Entende? Ninguém nasceu sabendo andar, né? Todo mundo aprende com o tempo. Os pais pegam, vai segurando, ou compram uma cadeirinha, vai apoiando e a criança vai se soltando, vai andando, vai aprendendo, até que um momento você percebe ela está andando. Você não espera, tipo assim, não tem como marcar o dia e a hora das primeiras palavras. Então entenda uma coisa, você está se desenvolvendo em Cristo.
Você está crescendo e evoluindo em Cristo. Só que, independente do nível de maturidade que você tenha em Cristo, independente se você ainda é uma criança ou se você já alcançou a adolescência ou a juventude em Cristo, uma juventude espiritual, não importa. Existe uma coisa que tanto a criança deve fazer quanto o adulto espiritual deve fazer, o quê? Estar com o Pai. Sabe por quê? Todas as vezes que Deus chamou Jesus de seu filho, ele nunca usou a palavra grega que chama ele de criancinha imatura. Ele sempre usou a palavra que chama Jesus de filho maduro. Esse é o meu filho em quem eu muito me alegro. Esse é o meu ruios, meu filho maduro. Esse é o meu filho, a ele ouvi, meu ruios. Todas as vezes que Deus chamou Jesus de filho, ele chamou Jesus de meu filho maduro. Esse aí é homem feito, tem barba na cara, espiritualmente falando. Esse está apto a fazer qualquer coisa no mundo espiritual. Mas mesmo este, ele disse assim, ó, mesmo assim, eu não sou maluco de querer fazer qualquer coisa por conta própria. Mas eu me submeto a olhar para meu Pai, a estar com Ele, a entender o que Ele está fazendo e fazer a mesma coisa. Não é isso que uma criança faz? Que o adulto geralmente vai fazer o quê? Vai fazer o que quer. Não é verdade? Tipo assim, meu pai mora longe. Meu pai mora em Barreiras, mas quando meu pai chega em casa, eu odeio quando meu pai está em casa. Por um único motivo, meu pai é um cara que não consegue ficar quieto. Então, tipo assim, o quintal está lá sujo, ele chega de Barreiras, de viagem, 3 horas, ele quer limpar o quintal. E eu quero ficar sentado assistindo um filme na Netflix. Mas ele quer que todo mundo esteja lá ajudando. Você percebe que quando a gente alcança a maioridade, os pais da gente podem estar fazendo o que a gente quiser lá, a gente quer estar no nosso canto aqui fazendo outra coisa. Jesus, ele decidiu assumir outro papel. Assim, independente da estatura que eu tenha, eu me submeto a fazer o que o meu pai está fazendo. Então, isso serve para você em qualquer idade espiritual que você se encontre hoje. Não quer errar nas suas ações e decisões, na sua vida? Faça o que Deus está fazendo. Eu estou sentindo, faça como Cantarino. Eu estava em casa orando e eu senti que Deus tinha se levantado e se mudado para o Nordeste. Foi o que eu fiz. Arrumei minhas malas e me mudei para o Nordeste. Foi isso que ele fez. Perceba, se você percebe as movimentações de Deus, fazendo, falando, indo para algum lugar, siga-o, replique-o, não busque os seus próprios interesses. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, nem o próprio Jesus foi tão ousado assim a querer fazer outra coisa que o Pai não estivesse fazendo. Você percebe isso? Então, meu conselho para você é, independente da estatura espiritual que você se encontra hoje, comece a estar com Ele. Comece a caminhar com Ele. Faça como Enoque. Seja como Enoque. Queira correr atrás de Deus.
Não tente ser melhor do que Jesus. Tente ser como Jesus. Existe um lugar em que existe um lugar, e aqui eu quero encerrar. Existe um lugar em que você pode perceber, conhecer, aprender tudo o que Deus está fazendo. Você percebe isso? Eu vou para o quarto para orar. Lauren desce correndo, vem e começa a bater na porta para entrar. Se eu vou para o quintal fazer qualquer coisa, ela vem, abre a porta e se pica atrás de mim. Todas as vezes que ela vem, eu tento incluir ela no que eu estou fazendo de alguma forma. Existe esse lugar que Deus está e que Ele espera te encontrar todos os dias. E Jesus diz: quando orares, entra no quarto, fecha a porta, que o seu Pai que está em secreto, esse lugar. Por que esse lugar? Porque o que Deus está fazendo não é para que todos vejam. Porque se fosse para que todos vissem, Deus faria em público. Mas Jesus, quando Ele queria saber o que Ele tinha que fazer, quando Jesus precisava tomar uma decisão, você sempre vai ver assim, ó. E Jesus retirou-se para o deserto para orar. Todas as vezes. Todas as vezes. Então, todas as vezes que você quiser fazer algo, decidir algo, faz como Jesus. Se retira. Não importa em que momento seja. Eu não lembro quem foi, eu estava ouvindo um dia alguém, eu não lembro quem foi. E ele disse assim, ele falou: rapaz, eu me tiro para orar a hora que eu posso estar recebendo visita, está todo mundo lá, almoçando, comendo. Se eu estou sentindo que Deus está me chamando para falar, Cirilo, não foi? Se Deus está me chamando para falar com Ele, eu largo todo mundo na mesa, visita. Gente, me perdoe, licença aqui, mas eu tenho algo mais importante para fazer. Ele se retira e vai para o quarto orar. Você imagina o que é você fazer isso com a visita? É você entender que a presença dele é mais valiosa do que qualquer visita que seja na sua casa. Pode ir Bolsonaro, Lula, pode ir Messi, Neymar, pode ir quem quiser. Se naquele momento, se você estiver lá, não sei, assistindo sua série preferida, está no melhor momento da série, mas dá aquele negócio, larga tudo, vai orar. Se alguém te fizer, preste atenção nisso. Geralmente tudo que a gente prega ou fala, geralmente tende a acontecer na semana. Então, fique bem atento. Esteja apto a alguém vai te fazer propostas essa semana. E quando alguém faz uma proposta, pode ser coisa besta. E aí, vou voltar para a academia. Você vai olhar para assim, ó, deixa eu ver se é o que Deus quer para esse momento agora para minha vida. Já já eu lhe respondo, vai orar. Tudo foi uma coisa tão besta. É. Entende? Então assim, ó, existe esse lugar de nós percebermos tudo o que Deus está fazendo.
para que nós possamos replicar o que Ele está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está fazendo algo na sua casa e talvez você esteja lutando contra o que Deus está fazendo simplesmente porque você não sabe o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo no seu trabalho, na sua cidade. Deus está fazendo algo na nação brasileira. E tem muita gente ficando de fora porque não se dispõe a ouvir o que Deus está fazendo. E quer entender a movimentação de Deus por um padrão que funcionou antes, então Deus tem que fazer agora do mesmo jeito. E Deus não funciona dessa forma. E a gente tem provas bíblicas. Hebreus capítulo 1 diz: antes Ele nos falava através dos profetas. Mas hoje Ele nos decidiu nesse tempo, nesses últimos dias, Ele nos decidiu falar através do Filho. Ele muda a sua forma de falar e também muda as suas movimentações. E nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo para que a gente não fique de fora do que Deus está fazendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ficar de fora do que Deus está fazendo. E eu e o Ildumar já falou isso várias vezes. A gente falou, mano, imagina se a gente estiver todo fora de contexto e a gente perceber que Deus está fazendo outra. Mano, eu fico triste, velho. Se Deus me colocar para fora, se eu errar com Deus e Deus me colocar para fora do que Ele está fazendo, eu morro. Você entende? Não queira fazer sem Deus. Não queira fazer o que, Rodolfo? Nada. Não queira fazer nada sem Deus. Você entende? Não é só oh Deus, estou indo para o trabalho, vem comigo, Deus, no carro, me protege, me guarda. Não. Não tem a ver sobre o que você está fazendo e você inclui Deus no que você está fazendo. Tem a ver com você entrar no que Ele está fazendo. Tem a ver com você acordar de manhã, se colocar diante dEle e falar assim, você vai fazer o que hoje, Deus?